Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de PHP. Pessoal, então hoje nós faremos uma aula sobre a estrutura condicional if-else. Então nós vamos iniciar aqui com a criação do nosso formulário HTML. Lembrem-se que nós falamos que daqui em diante nós sempre trabalharemos com parzinho, então nós sempre faremos o formulário HTML para poder enviar informações para o PHP com o método get ou com o método post. Então nós vamos fazer aqui o nosso formulário, vou chamar aqui de condicional.html. Então nós vamos criar aqui a estrutura básica do HTML. Essa estrutura vai ser composta apenas por um formulário. Aqui dentro nós vamos fazer o formulário, vamos definir o método de envio para o PHP. Nesse caso aqui eu vou usar o método get e a action é para onde eu vou enviar essa informação. Então eu vou enviar para o condicional.php. Não tem problema os arquivos terem o mesmo nome, tá, gente? Desde que as extensões sejam diferentes. No meu HTML, eu tenho um formulário chamado condicional.html que vai enviar as informações para o condicional.php. Eu tenho o mesmo nome, porém com extensões distintas. Então aqui eu vou passar uma informação que é a idade da pessoa. E a idade vai ser o input, é um campo de entrada do tipo numérico. E eu vou definir aqui uma name para esse campo que vai ser chamar de idade mesmo. E uma placeholder para a pessoa digitar a idade. Aí, vou fazer aqui uma quebra de linha, pular duas linhas e, em seguida, fazer o meu botão de submissão, né, que nós vamos submeter essa idade lá para o PHP. Eu vou chamar esse botão de enviar, certo? Então, esse aqui é o nosso formulário HTML. Simplesinho, só para a gente enviar a idade lá para o PHP. E agora nós vamos criar o nosso condicional.php. Aqui, galera, nós vamos fazer a abertura da nossa super tag e vamos fazer o recebimento daquela idade que está vindo lá do formulário. Então, vou criar aqui uma variável chamada idade que vai receber pelo método get. Por que eu recebo pelo get? Porque eu estou enviando pelo get. Então, eu recebo aqui no PHP também como get. Aí eu estou recebendo a idade, que é justamente a identificação, né, que é o meu name, ó. Então, se eu coloco idade aqui, eu preciso colocar a idade também aqui dentro do get, certo? E aí nós vamos trabalhar com a nossa estrutura condicional if-else. If significa se, certo, pessoal? Então nós vamos fazer aqui, ó, podemos escrever a idade da pessoa, né? Podemos fazer um eco aqui, colocar que a idade colocar idade. E podemos fazer uma quebra de linha aqui no final também, aqui para mostrar a idade da pessoa. Como o if, galera, ela é uma estrutura condicional, toda estrutura ela é um bloco. Então a gente vai fazer a abertura assim, ó. If, abre parênteses e abre chaves, certo? Então vai ficar essa estrutura em blocos. E o if significa se. Então a gente vai trabalhar com if else para quando o nosso programa ele tem duas ou mais possibilidades de saídas, certo? Então nós vamos verificar aqui nesse programa se essa pessoa ela é maior ou menor de idade, né? Nesse caso aqui. Então o critério para a gente saber se uma pessoa é maior ou menor de idade é 18 anos. Então a gente poderia colocar aqui dentro, ó, se a idade da pessoa for maior ou igual a 18, a gente coloca aqui uma condição dentro do parênteses do se. Então, se essa condição for verdadeira, o que que eu vou escrever na tela aqui, ó? Escrever na tela uma mensagem maior de idade. Ok? Caso isso aqui for falso, galera, essa informação aqui for falsa, a gente coloca um campo chamado, uma palavra reservada chamada else. Else significa senão. Então aqui nós temos duas possibilidades de saída.
se ele for maior de idade ou se ele for menor de idade. Então, se ele for maior de idade, ele vai mostrar isso aqui na tela e vai ignorar a mensagem de menor de idade, que nós vamos colocar aqui dentro do else, ó. Então, nós vamos colocar aqui menor de idade. Então, ele vai verificar se a idade for maior que 18, se isso aqui for verdadeiro, ele mostra essa mensagem aqui e não vai mostrar essa aqui. Não vai mostrar o menor de idade, tá, galera? Ele vai mostrar apenas o mensagem de maior de idade. Por quê? Uma estrutura condicional, ela vai funcionar a partir da condição. Então, a nossa condição é justamente essa aqui, ó. Se a idade for maior ou igual a 18. Essa é a nossa condição. Então, ele vai verificar se isso aqui é verdade. Se isso aqui for verdade, ele mostra o que está dentro do bloco do if. Se isso aqui não for verdade, for falso, ele não vai mostrar o que está dentro do if. Ele vai mostrar o que está dentro do else. O else é o senão, né? Se o de cima não for verdadeiro, então o de baixo vai ser. E reparem que tem uma regra, tá? Na frente do else, nós não colocamos parênteses, né? Então, parênteses ele vai só na frente do if, e depois eu vou mostrar para vocês que também tem o else if, que são condições que ficam entre o if e o else. Mas nesse caso aqui, ó, em todos os casos, na verdade, o else ele nunca vai ter parênteses, ele nunca vai poder ser assim, ó. A gente nunca vai poder colocar o parênteses na frente do else, porque o else ele vai entrar sempre como a nossa última condição. O nosso último bloco, quando nenhum bloco de cima funcionar, o bloco do else vai ser acionado, certo? Vamos testar isso aqui então, galera. Então eu vou aqui no meu champ, vou clicar no admin, no lugar do dashboard eu vou colocar o nome do meu projeto, que é aulas PHP. Ele vai abrir aqui os meus arquivos. Então eu vou clicar aqui no condicional.html e vou enviar uma idade. No caso, galera, eu vou enviar uma idade igual ou maior que 18. Para quê? Para que ele entre naquele if primeiro, para mostrar que é maior de idade. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 19. A hora que eu enviar isso aqui, olha que interessante, ó. A idade é 19 e é maior de idade. Por quê, pessoal? Porque ele entrou aqui, ó, na primeira condição, tá? Essa condição aqui é verdadeira. Qual idade que eu informei? 19. 19 é maior ou igual a 18? É. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, ele vai mostrar para mim apenas essa mensagem aqui. E se a gente colocar uma idade menor que 18? Nós vamos lá fazer o teste também, ó. Nós vamos voltar aqui. Então, vou colocar aqui 15 anos. Então, se eu enviar isso aqui, olha que interessante. Ele mostra que a idade é 15 e agora ele ignora aquele if. Ele vai para a mensagem do else, ó. Ele colocou aqui que é menor de idade, certo? Então, ele entrou aqui agora no segundo bloco, pessoal. Ele entrou aqui no else, ó. Então, ele ignora o if, por quê? Porque a condição é falsa, né? 15 anos não é maior ou igual a 18, é menor. Então, ele pula essa estrutura aqui, esse primeiro bloco, e ele vai fazer apenas o que está dentro desse segundo bloco. Certo, pessoal? Então, essa aqui foi nossa aula inicial de estrutura condicional. Na próxima aula, nós vamos ver a utilização de else if também, tá? A gente vai aumentar essa estrutura condicional aqui, né? Essa aqui é uma estrutura condicional com apenas duas condições. Nós vamos ver que com if e else dá para a gente trabalhar com estruturas maiores aí de possibilidades de condições. Só um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.